Gênesis 13. Abrão e Ló decidem separar-se. Do Egito, Abrão, com sua mulher e tudo o que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito. Era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia a Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois, morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais, que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras. Então, Abrão propõe a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti. Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã. Porém, Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor, a promessa de Yahvé a Abrão. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Gênesis 13. Separação, escolhas e promessa renovada. Gênesis 13 nos ensina que prosperidade exige maturidade, que escolhas revelam o coração e que a promessa de Deus se fortalece quando aprendemos a abrir mão. O retorno ao altar, Gênesis 13, versículos de 1 a 4. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e invocou o nome do Senhor. Depois do erro no Egito, no capítulo 12, Abrão retorna a Betel, ao lugar do altar. Ele não começa construindo novos projetos, ele começa restaurando comunhão. Isso mostra algo profundo. Quando falhamos, o caminho de volta não é o desespero, é o altar. Ele sobe do Egito, símbolo de dependência humana, e volta à presença de Deus. A conclusão que podemos refletir deste trecho é que o verdadeiro recomeço acontece quando retornamos ao lugar da adoração. Antes de resolver conflitos externos, é preciso alinhar o coração com Deus. Prosperidade e conflito. Gênesis 13, versículos de 5 a 7. Abrão e Ló haviam prosperado muito. Tinham muitos bens, gado, servos. O problema não era a pobreza, era a abundância.
a terra tornou-se insuficiente. A bênção se tornou motivo de disputa entre os pastores. Prosperidade sem maturidade pode gerar divisão. Além disso, o texto destaca que cananeus e ferezeus habitavam ali, ou seja, o conflito entre eles também era testemunhado por outros. A conclusão que podemos extrair deste trecho é que nem todo conflito nasce da escassez. Muitos nascem do excesso. Prosperar exige sabedoria para preservar relacionamentos. A atitude de Abrão diante da tensão. Gênesis 13, versículos 8 e 9. Que não haja discórdia entre mim e ti, somos irmãos. Abrão, mesmo sendo o mais velho e o detentor da promessa, abre mão do direito de escolher primeiro. Ele diz: escolhe tu. Aqui vemos um homem seguro na promessa. Quem confia no que Deus prometeu não precisa disputar espaço. Abrão prefere perder território a perder relacionamento. A conclusão que podemos extrair deste trecho é que quem tem promessa não precisa competir. A fé libera generosidade e elimina a necessidade de provar superioridade. A escolha de Ló. Gênesis 13, versículos 10 a 13. Ló ergueu os olhos. Ló observa a planície do Jordão. Era verde, irrigada, parecida com o jardim do Senhor. Mas havia um detalhe. Os homens de Sodoma eram extremamente malignos. Ló escolhe baseado na aparência e na vantagem imediata, não no ambiente espiritual. Ele se aproxima de Sodoma e proximidade sempre antecede envolvimento. A conclusão que podemos extrair deste trecho é que nem toda oportunidade visivelmente boa é espiritualmente saudável. Escolhas guiadas apenas pelo que agrada aos olhos podem aproximar do perigo. A promessa renovada após a separação. Gênesis 13, versículos 14 a 17. Depois que Ló foi embora, disse o Senhor a Abrão: ergue os teus olhos. É interessante, Ló ergueu os olhos para escolher. Agora Deus manda a Abrão erguer os olhos para prometer. Quando Abrão abre mão, Deus amplia a visão. Toda a terra que vês, eu te darei. A promessa se expande. Terra para sempre, descendência incontável e autoridade para percorrer a terra. A conclusão que podemos extrair deste trecho é que, quando abrimos mão por confiança, Deus amplia o que já havia prometido. A renúncia por fé sempre precede a expansão da promessa. O altar em Hebron, Gênesis 13, versículo 18. Abrão construiu ali um altar ao Senhor. Mais uma vez, ele termina no altar. Abrão não constrói fortalezas, não levanta muros, não disputa terras. Ele constrói altar. A segurança dele não estava na geografia, mas na presença de Deus. A conclusão a extrair deste trecho é que a estabilidade do homem de fé não está no território que ocupa, mas no Deus que adora. Mensagem final. Gênesis 13 fala profundamente ao nosso tempo. Vivemos dias de disputa, comparação, competição e necessidade de provar valor. Abrão nos ensina 3 princípios eternos. Primeiro, volte ao altar antes de tomar decisões. Segundo, prefira a paz à vantagem. Terceiro, confie que Deus pode te dar o que ninguém pode tirar. Talvez você esteja enfrentando conflitos familiares, decisões importantes, escolhas que parecem vantajosas, mas trazem inquietação, ou a sensação de ter perdido espaço. Este capítulo declara algo poderoso. Quem anda na promessa não precisa lutar por posição. Quem vive pela fé não depende de circunstância. Quem prioriza a presença de Deus dificilmente se perde no caminho. Enquanto Ló escolheu o que parecia melhor, Abrão recebeu o que era eterno. E hoje, Deus continua dizendo: ergue os olhos, porque quando confiamos, Ele amplia. Quando abrimos mão, Ele estabelece. E quando escolhemos a paz, Ele confirma a promessa. A sua fidelidade hoje pode estar preparando uma expansão amanhã.